Vamos iniciando então o nosso estudo de hoje. O nosso livro é o Libertação, de André Luiz, Psicografia do Chico. O nosso capítulo, então, o capítulo número 15, Finalmente o Socorro. No nosso capítulo anterior, no capítulo número 14, nós tivemos, deixa eu pegar rapidamente aqui, o título Singular Episódio, foi aquele caso em que Gubbio, André Luiz e Eloy acabaram, depois de terem auxiliado Saldanha na resolução daquele problema, né, com o filho preso, com a neta sendo assediada, com a esposa desencarnada e a nora também passando por tantas dificuldades. Nós tivemos ali Leôncio, que era um dos colaboradores ali do processo de obsessão que vinha sendo realizado contra Margarida. Ele acabou então pedindo ajuda a Gubbio para que da parte dele também recebesse a assistência de que precisava. Então ele comentou que a esposa, ainda desencarnada, né, Leôncio trazendo para nós esse relato, a esposa encarnada ainda, com um filho ainda criança, e Leôncio tinha acumulado um certo patrimônio enquanto encarnado. Depois de desencarnado, a esposa então, com aquele patrimônio, com o filho, acabou se envolvendo com um jovem que tinha sido enfermeiro do filho no episódio de doença. Esse enfermeiro então, se interessando pelo patrimônio dela, começou a se envolver, começou a envolvê-la para poder quitar alguns débitos que ele tinha ali com outras pessoas, e era um casamento por interesse, e ele percebia que a criança então seria um obstáculo, e ele começou a envenenar a criança com doses ali, entre aspas, homeopáticas, e a criança vinha então sofrendo, e Leôncio sofria muito por isso e trouxe aquela revolta dentro de si, o que fez com que ele se tornasse um espírito nessa condição inferior, se tornando inclusive, né, parte desse processo de obsessão. Gubbio então foi até lá para poder ajudar a resolver essa questão, ou pelo menos tentar resolver essa questão. Bom dia, abraço. E Eloy, que era ali um dos colaboradores dessa equipe, percebeu então que era o próprio irmão, que era esse enfermeiro que trazia essas infelicidades todas. Aí então a equipe toda agiu, né, com desdobramento desse enfermeiro, e trouxe ali as orientações, fez com que ele mudasse de conduta, né, para que cuidasse do jovem. Então ele se comprometeu a fazer do filho não apenas um enteado de quem ele queria se livrar, mas cuidasse dele como o próprio filho, para que o compromisso dele fosse aproveitado, né, nessa encarnação. E aí então, como nós vimos, uma parte importante foi que tanto Leôncio, que era esse obsessor desencarnado, como Gubbio acabaram focando principalmente na saúde da criança. E como o próprio Leôncio depois confirmou, a preocupação não era o fato do enfermeiro se casar com entre aspas, a esposa ainda encarnada, mas era o fato dele estar provocando esse sofrimento todo na criança, né? Então, bom dia, Marião. Então, foi uma grande lição para nós, porque a gente imaginava que ele fosse ficar enciumado, não aceitando que a esposa se casasse novamente, mas aí então Gubbio, sabiamente, inclusive mudando até a própria disposição de Leôncio, para que ele percebesse que ele era realmente um indivíduo, né, um espírito que já se encontrava numa nova condição, né, de desencarnado, e que ele não deveria mais interferir na vida da esposa. E Felício, né, que era esse enfermeiro, se casaria então, esse era o novo planejamento, se casaria, né, faria o que ele tivesse que fazer para quitar a sua dívida, administrar aquele patrimônio, mas que tivesse a responsabilidade também de cuidar da criança. E aqui no final, um detalhe curioso, né, que acabou sendo percebido, né, essa renúncia é sempre importante, né, Brás? E muito difícil também, importante e difícil. Uma parte importante disso tudo é que depois Gubbio pediu para que
André Luiz e Eloy conduzisse novamente o enfermeiro Felício até o corpo, né, porque ele se encontrava em desdobramento. E aí foi detalhe interessante, né? Felício abraçou-se a nós e depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito em copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular e o irmão, apalermado, viu-nos ambos por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele e, com benéfica indignação, a resplandecer-se nos olhos, exortou-o francamente: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. O enfermeiro proferiu um grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Nesse instante acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente, né? Então essa ameaça aqui foi a cerejinha do bolo desse processo todo. E é claro, né, como eu comentei com vocês, Gubbio não aprovaria esse tipo de atitude, né? Mas passionalmente o Eloy, vendo o irmão nesse tipo de conduta e também ele indignado com essa atitude, né, ele teve que dar esse retoque, né, esse toque final nessa história toda. Capítulo número 15, finalmente o socorro. Nós chegamos até a fazer o início dele aqui, mas como foi na semana passada, vale a pena a gente recapitular o que foi visto aqui nessas duas primeiras páginas. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Aqui a gente lembra que todas essas histórias paralelas, ou chamadas, vamos dizer assim, diante, né, do tema do livro, histórias secundárias, que era o caso de Saldanha, era o caso de Leôncio, agora também que a gente viu. O foco era Margarida, que era ali o alvo da obsessão de Gregório, que era ali o grande chefe dessa organização no plano espiritual inferior, e a quem então Gubbio teria que tratar diretamente. Então conseguiu, primeiro, diminuir cada vez mais, fazendo um trabalho de bastidor, vamos dizer assim, para poder eliminar esses obsessores e todo esse trabalho que vinha sendo feito contra Margarida. Então Saldanha, que era o líder desse grupo de obsessão direta na casa de Margarida, ele então foi modificado na sua atitude, e dos dois obsessores que se encontravam lá, o Leôncio, esse também que foi modificado, e depois Gaspar, que era o mais indiferente, o mais endurecido, continuava trabalhando contra Margarida lá na residência dela. Então agora nós vamos começar, a história começa então a se afunilar cada vez mais, focando agora realmente vamos dizer assim, no auge de todo esse processo, que agora vai ser um conflito direto entre Gubbio, que era o líder desse grupo, e Gregório, que era ali o chefe dos obsessores. Então agora nós chegamos no apogeu da nossa história. Começa aqui capítulo 15, né? Lembrando que nós temos 20 capítulos, então falta muito pouco para a gente terminar aqui o nosso livro, mais esse livro de André Luiz. Vamos então a ele agora para a gente começar a ver ali a parte mais ativa ou mais chamativa para nós desse nosso livro. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente, por não acordarmos contra nós desavisadamente a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Então, tanto Saldanha como Leôncio pediram que não agissem de um modo tão claro assim, para que esses espíritos que lá estavam atuando contra Margarida percebessem que havia ali uma mudança de planos e acabassem também impedindo que Gregório atingisse seu objetivo. Então a discrição
era também ali a palavra-chave desse momento. Conheciam processos de auxílio igual àquele em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro do qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante jaez. Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras? Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível. Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu prestimoso. Aí, como eu comentei na semana passada, esse liberto de cuidados é que agora Gúbio podia mostrar-se de fato quem era, e não ficar dissimulando, como acontecia no passado, para não levantar desconfiança de Saldanha e de também de Leôncio, que eram esses obsessores. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Nós vemos também, interessante a gente lembrar, que nós tivemos, por exemplo, um episódio bastante curioso, que era o caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos ali naquele episódio triste, da perseguição aos judeus, dos campos de concentração, nós tínhamos trabalhadores encarnados que simplesmente agiam de uma forma tão automática pelo fato de uma inteligência superior determinar o que eles tinham que fazer. Então matar ali judeus, sacrificá-los, machucá-los, persegui-los, isso era indiferente, porque a ideia fixa que eles mantinham no cumprimento daquele dever era algo muito mais forte do que eles, até o ponto de que o senso moral acabava, em que o senso moral acabava ficando completamente nulo diante daquela situação. Então, inteligências superiores acabavam, pela força da palavra, pela força do convencimento, interferindo na liberdade de ação daquelas pessoas. No mundo espiritual não é diferente. E aqui nós vemos uma mente prevalecendo sobre a outra. Nesse caso, uma mente muito mais perversa, através desse processo de hipnose, fazendo com que uma mente também perversa, mas muito mais fraca, simplesmente obedecesse aquilo que era determinado. Então nós vemos isso acontecendo aqui no nosso mundo, com muita facilidade. E continua. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiri sob forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhes ditamos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Há necessidade, no efeito, de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados
junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só quando necessário. E aí, lembrando que eu comentei também na semana passada, o que ele disse aqui foi que não basta apenas, né, uma ação imediata, rápida, emergencial, para mudar um quadro com essa característica de um espírito envolvido com tamanha profundidade a ponto de tirar dele a liberdade de ação. Ele precisa ser então conduzido a um local adequado, participar ali de um tratamento, talvez ali até a médio e longo prazo, com um grupo de trabalhadores dedicados, e não simplesmente uma ação emergencial feita naquele momento através de um diálogo ou através da aplicação de um passe. Esse caso, então, ele acaba se tornando tão complexo que precisa também de um tratamento complexo para que ele seja transformado. Então, é possível? Sim, mas não é tão fácil quanto parece. Nesse instante, Saldanha beirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. Meu benfeitor, disse Agúbio com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde começar. Também comentei que aqui nós temos um obsessor que sabia exatamente o que fazer naquilo que ele tinha como missão, que era destruir uma pessoa através daquela influência, drenando suas energias. Só que agora ele se tornou um benfeitor. Ainda que nessa condição aí de aprendiz, ainda de transformação recente, mas agora a intenção dele era ajudar Margarida, principalmente pelo fato de Gúbio já ter se identificado como sendo aquele que tinha sido o pai de Margarida. Então ele queria realmente ajudar. Mas se ele só sabia fazer o mal, que era o que ele tinha aprendido durante aquele tempo todo, como começar a fazer o bem? Principalmente num ambiente onde todos os espíritos, ou praticamente todos os espíritos que ali se encontravam, faziam parte daquele grupo para fazer o mal. Por isso ele coloca, né, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Então aqui nós já vemos, né? Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Então ele já começa a buscar assistência em núcleos de trabalhadores que podem de alguma forma auxiliar, porque nós temos ali uma legião de espíritos sob o comando de Gregório para alcançar aquele objetivo de destruição, e não é fácil trabalhar sozinho. Então, quer dizer, temos que juntar forças, começar ali a organizar um grupo de ação mais forte, mais bem organizado, com capacidade realmente de sustentar essas investidas que virão. Mal não havia terminado a observação, e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa desalentada e abatida. Gúbio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz sem alarde e colocou sobre a fronte dele, a destra paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso, naturalmente, a forças magnéticas sucessíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Flávio colocou aqui, né, tem um fato aí nessa conversa que é para mim importante. Saldanha está sendo despertado no caminho do bem, mostrando que o bem é nosso caminho, né? A partir do momento em que ele recebeu o auxílio que ele precisava, porque na verdade a posição que ele ocupava como obsessor foi consequência de toda a revolta de que ele foi tomado quando o filho inicialmente acabou sendo preso injustamente, a esposa desencarnou como indigente, a nora cometeu suicídio, a neta estava sendo assediada. Então, quer dizer, nós temos ali todo o grupo familiar
que sofreu tanto por causa de uma atitude do pai de Margarida, por isso ele era obsessor de Margarida, era ali fruto da revolta. Mas ele não era um espírito mau, como ele colocava, ele era um espírito comum. Só que no momento em que ele começou a sofrer todos esses desequilíbrios emocionais, ele acabou simplesmente se tornando suscetível de ser recrutado nesse grupo de obsessores. Então, quer dizer, a causa da revolta dele, todos os pontos foram trabalhados. A esposa e a nora foram auxiliadas num posto de socorro, o filho foi auxiliado daquele processo de desobsessão que acabou até levando àquele estado de loucura em que ele se encontrava, a neta foi depois ali também auxiliada, né, pelo fato do juiz ter sido esclarecido sobre a situação. Então o processo do filho seria revisto, a neta seria acolhida como uma neta agora do juiz. Então todo mundo foi auxiliado, então ele voltou àquela condição normal. Então seria aquele processo, né, Flávio, de desintoxicação, porque ele não era um espírito de natureza má, ele teve uma causa que o levou a essa situação. Então agora ele começava de fato a sair daquele estado negativo, passando para a neutralidade e agora se tornando um trabalhador ativo, participando da organização daquele grupo agora de assistência, né? Então tudo começa, por isso que essa parte é interessante, toda essa história é muito interessante na atitude de Gubbio, porque como André Luiz colocou lá no início do livro, né? Assim que eles chegaram e viram ali Margarida sendo atacada pelos obsessores, André Luiz, Gubbio se manteve ali completamente equilibrado, muito sóbrio diante da situação, sem nenhum tipo de atitude imediata, uma atitude mais ostensiva, analisando principalmente todas as situações, claramente, né, tendo ali uma percepção muito além daquela que André Luiz teria, ou teve, né, naquele momento. E André Luiz comentou, né, se fosse meu caso, eu teria ali entrado com os quatro, né, com os dois pés ali para poder chutar todo mundo, para poder empurrar todo mundo, porque eu queria salvar minha filha. No caso de Gubbio, ele começou a analisar e começou a trabalhar nos bastidores não para agredir, porque a nossa ideia hoje é uma ideia muito bélica que nós temos, né? Para nós o que interessa é a guerra. Então, a partir do momento em que eu vejo alguma coisa errada, eu quero combater aquele que é o meu oponente. No caso de Gubbio, ele não combateu os obsessores, ele transformou os obsessores. Então é uma grande lição para nós, porque isso mostra, quando nós vemos, por exemplo, num caso de obsessão, numa casa espírita, num trabalho de desobsessão, ali numa reunião mediúnica, vendo que o espírito ele não é um vilão. Ele é um espírito que teve uma causa, que teve ali um sofrimento, que precisa ser auxiliado na causa do sofrimento, não no estado atual dele. Ele precisa ser, por exemplo, recolhido, auxiliado, mas isso não vai transformá-lo se nós não resolvermos a causa inicial daquela situação. Então essa é a grande lição que nós retiramos dessa história toda, é até mesmo que nós vemos hoje. As pessoas não são más. Experiências negativas, desequilibrantes, fizeram com que elas se tornassem assim, entre os encarnados que nós estamos vendo aqui agora. Então a pergunta é, por que o indivíduo cometeu aquele crime? Não, peraí. O que fez com que ele tivesse essa natureza tão agressiva? Vamos voltar e começar a encontrar a origem de tudo aquilo que ele vivenciou para chegar nesse ponto agora de culminância do crime que ele cometeu. Dudu colocou lá em cima, né, que dificuldade e responsabilidade dessa mudança do mal para o bem, né? Trouxe até para vocês também aquele exemplo de Paulo, né, que também era um perseguidor de cristãos, e depois ele se converteu como sendo ali um dos maiores apóstolos de Jesus na divulgação do Evangelho. E ele sofreu então a perseguição daqueles que eram os companheiros e a desconfiança e a rejeição daqueles que eram os cristãos que viam aquele inimigo chegando de novo, chegando agora, né, numa nova postura. Então ele ficou naquele estágio, né, de solidão entre um lado e outro, né? André colocou, né, acho que qualquer um de nós poderia cair também frente a uma situação como essa. Fácil, né, André? Não tem
Não precisamos de muitos estímulos para isso. A Dudu lembrou: a energia fluídica no amor se faz presente, né? Saldanha abre seu campo para a mudança, uma disposição completamente aberta pela postura dele. A Marião colocou: né, é difícil ver a família sendo vítima e não se revoltar. Né? E no caso dos espíritos, essa revolta, essa liberdade de ação que eles têm é muito maior. O Braz lembrou quantas intervenções o mundo espiritual opera sem vermos. Né? É um trabalho complexo. Aquilo que nós vemos com tanta simplicidade, nossa, precisa ter ali a gente pode imaginar assim, né, Braz? No caso de Saldanha, que era ali o chefe dos obsessores, a gente pode imaginar, por exemplo, Gúbio, num processo assim burocrático aqui do nosso mundo, ele colocando assim aquele prontuário enorme na mesa, folheando todos os detalhes para conhecer tudo aquilo que aconteceu, elaborando uma estratégia de ação para poder auxiliar aquele espírito. Não é tão simples como a gente imagina, né? O Flávio lembrou também, né, a Dídima lembrou do equilíbrio de Gloob, né, que sem dúvida não é à toa que ele era o líder dessa expedição, desse grupo, né? Então, e também preparado para enfrentar situações dessa complexidade. Então, por isso, essa sobriedade, esse equilíbrio todo, né? O Flávio lembrou, né, como nos ensina Emmanuel, né, obsessores, na sua grande maioria, são espíritos que conviveram muito intimamente conosco e, por algum motivo, criados por nós, se tornaram nossos perseguidores. Né? Então, o obsessor não é um monstro, como geralmente se imagina. Ele é simplesmente um espírito que sofre e ele procura fazer, dentro do conhecimento que ele tem, a justiça com as próprias mãos. E Gúbio também está fazendo justiça com as próprias mãos, só que tendo a seu favor a lei de Deus, a lei do amor. Né? Então ele sabe como agir. O Arnaldo colocou: na vítima de hoje é o algoz de ontem. Né? Nessa existência que nós estamos tendo, Arnaldo, nesse estágio de evolução, é difícil nós vivermos sem cometermos um equívoco. Então, dizer assim que alguém que sofre simplesmente como uma missão, como uma experiência, se nós buscarmos a raiz da história, sempre vai ter aquela lei de compensação, porque ninguém sofre, ninguém passa por essas situações dolorosas por um mero capricho. Então, muitas vezes é a necessidade que o espírito tem de aprender, né, porque a gente lembra, aquilo que eu sempre passo para vocês, de Joana de Ângeles, quando ela diz assim que a melhor forma de nós aprendermos é vivenciarmos aquilo que nós causamos nos outros. Porque se disser na teoria, olha, você fez uma coisa errada, na teoria a gente vai dizer, nossa, realmente eu fiz uma coisa errada, tal, mas quando a gente é colocado no lugar daquele que foi a nossa vítima, e a gente aprende na prática, a gente sente na pele aquilo que nós cometemos, aí a lição ela fica muito mais, ela fica fixa com muito mais profundidade dentro da nossa consciência. Então eu não vou dizer assim que eu sei que eu cometi o erro, eu senti que eu cometi o erro, é muito diferente, né? A Angelina colocou, né, tivemos na instituição um problema de obsessão que foram 1 ano e 4 meses para a pessoa se equilibrar, fora uma cobrança do desencarnado pedindo perdão, só quando foi perdoado que passou a entender e aceitou a ser tratado, né? É um trabalho de paciência, muito difícil. O Braço colocou, tem hora que penso que Zíbia Gasparito estava certíssima, na Terra não existe vítima, né? A gente ainda tem que conhecer muito sobre isso, né, Braço? Porque a nossa visão ela é muito limitada. O que nós vemos hoje é aquela aparência física daquela pessoa que mostra uma ingenuidade. Por isso que o entendimento da reencarnação para nós é importante. Me recordo de uma passagem no Pinga Fogo, naquele primeiro Pinga Fogo em que Chico participou, ele veio uma pergunta de um pastor evangélico dizendo assim, como que a reencarnação pode ser possível se na Bíblia, lá no livro Gênesis, Adão e Eva foram os primeiros do mundo. Era uma concepção da década de 1970, hoje muito não cultuada de uma forma tão intensa como era naquela época, né? Então Chico, com muita tranquilidade, respeitando a opinião, falava sobre a necessidade do estudo para novas interpretações,
né? Ele lembrou, por exemplo, que Caim, depois de ter matado Abel, ele foi para a cidade de Nod, onde lá ele encontrou uma sociedade, ele se casou e teve filhos, né? Então ele mostrou com muita tranquilidade uma passagem de duas passagens bíblicas que entravam em contradição, para chamar atenção para a necessidade do estudo, para ter, então, como eu disse, uma melhor interpretação desses eventos. E depois ele continuava dizendo, né, como é que nós podemos interpretar, por exemplo, crianças que nascem com câncer, crianças que nascem com deficiência? Qual é a justiça de Deus se nós não considerarmos que esses espíritos tiveram vivências, experiências anteriores que trouxessem, né, essa consequência dolorosa? Então, desde aquele momento, quando ele falava sobre a reencarnação, é o que nós encaixamos hoje. Falar, por exemplo, de uma vítima, quando nós encontramos hoje, e é difícil para nós, até mesmo para nós espíritas, é necessário muito cuidado para que a gente não caia, né, num automatismo didático, né, dizendo assim, não, a reencarnação, se você fez, você paga. Não é tão simples assim, porque tem detalhes que a gente não conhece. Então, por exemplo, algo que choca a nossa sociedade, quando a gente vê crime contra jovens, contra crianças. Uma criança, né, saiu no telejornal hoje de manhã, uma criança que acabou sendo espancada pelos pais, uma criança de 5 anos, que acabou desencarnando. Aí eles mostram a foto da garota, uma menina linda, uma menina saudável, mas que apanhava dos pais. Qual é o motivo dessa criança ter reencarnado numa família e tendo sido vítima dessa violência? Nós vemos outros casos envolvendo crianças, esses casos de violência, mas vamos sair um pouco da violência para a gente não pensar em algo tão negativo e vamos, como o Chico lembrou, para o Hospital do Câncer Infantil. Vamos aqui para São Paulo, né, ou em outras capitais, onde nós temos a Associação de Assistência à Criança Deficiente, onde você vê uma criança com 3 anos de idade fazendo terapia, porque ela tem ali uma deficiência motora, uma deficiência intelectual. Qual é a causa de tudo isso? Então, quando a gente pensa assim que é uma injustiça, porque é esse sentimento que nós temos quando nós não temos a compreensão da reencarnação, como é que você vai entender o amor de Deus, como é pregado pelas instituições, vendo tanto sofrimento? A ciência diz que é simplesmente uma mera imperfeição da genética, é a biologia que não deu certo, é a natureza que não funcionou. Aí nós vemos assim a análise dessas desigualdades sociais. Enquanto uma criança vive muito bem, com saúde, estudando numa escola, nós temos uma criança abandonada numa caixa de sapato, uma criança que desencarna, que morre por causa de falta de comida. E aí, então, entendermos para nós essa questão de que não existe vítima, de fato não existe. A dificuldade que nós temos é entender como isso aconteceu. E felizmente nós temos nessas tantas obras que vão trazendo para nós essas ilustrações que não podemos personalizar, né, pegar assim aquele caso e encontrar um caso igual, um caso idêntico em outras situações. Mas a gente pode generalizar entendendo que cada um tem sua própria história. Hoje nós estamos colhendo o passado, né? Eu me lembro de Maíse Braga, uma palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, que ela tinha uma frase que era muito interessante. Ela disse que nós somos o passado em forma de presente. E de fato, né, é uma expressão muito sábia, porque o passado em forma de presente, ou seja, nós somos hoje aquilo que nós vivemos no passado. É a ideia do plantio e da colheita. Hoje nós somos os colhedores daquilo que nós mesmos plantamos. Então, assim, situações que nos chocam, nós procuramos entender como pode, e até mesmo de uma forma mais técnica, como nós começamos a analisar, quer dizer que um espírito vem para sofrer? Quer dizer que aquela criança que veio naquela família, ela veio com um planejamento reencarnatório de ser assassinada? Então, não é tão simples assim de nós analisarmos, mas certamente nós entendemos que a lei de Deus, ela oferece para cada um de nós aprendizado, só que esse aprendizado nem sempre nós encontramos o ponto final daquele aprendizado. Muitas vezes nós pegamos um processo de aprendizado. Esses espíritos que tentaram reencarnar, muitas vezes não tiveram sucesso, terão depois que dar continuidade numa existência futura, e assim vai. Muitos casos vão se enrolando, vão rolando, né, de uma encarnação para outra, até chegar o momento em que aquilo acaba, em que todo aquele ciclo termina, porque não é um ciclo interminável.
E esse ciclo termina quando os espíritos envolvidos alcançam a compreensão da lei de Deus e acabam depois se equilibrando. Aí então aquele processo todo termina. Mas enquanto isso não acontece, as coisas vão se prolongando. Eles vão tentando, reencarnam uma vez, passam por experiências, falharam, tentam de novo. Felizmente, né, a ideia é que aquela experiência dolorosa vai se atenuando cada vez mais. A dor vai diminuindo, mas o erro ainda continua presente. Aí quanto tempo isso demora? Quanto tempo a nossa própria história demora para que a gente saia desse ciclo de sofrimento que nós causamos durante tanto tempo? Então não existe vítima, e a lei de causa e efeito está sendo aplicada, mas nós ainda não temos a capacidade de entender de que forma que essa lei é aplicada, até porque, não só pelo processo em si da aplicação da lei de causa e efeito, mas no que diz respeito à história de cada um. O que o indivíduo vivenciou, ele e o seu grupo, para passar por aquilo. E aí nós temos, né, Brasa, aquilo que nós estudamos lá no livro Obras Póstumas, nas encarnações, expiações coletivas. Aqueles 3 ciclos, aquelas 3 esferas que nós estudamos, né? A esfera individual, a esfera familiar e a esfera coletiva. Então, por que o indivíduo vive aquela situação? Por que aquela família tem aquele problema? Por que o nosso país passa por tudo isso? E assim a gente vai aprendendo, né, alguns detalhes aqui, mas certamente nós estamos muito longe de termos uma compreensão. Sim, né, o Código Penal, né, que nós vamos estudar, inclusive, né, no livro número 4, lá do Livro dos Espíritos, a parte número 4, que fala sobre o Código Penal da vida futura, né, e o Código Penal atual também. Então nós vamos entender como isso funciona. A Chaconete colocou, né, se colocar no lugar do outro é uma boa técnica, né, então é aquilo que eu sempre falo, a pedagogia espírita ela é muito sábia. E ela tem o processo perfeito, que é para o nosso aprendizado, a lei de causa e efeito. Osmar lembrou aqui, né, é bom ter cuidado para não usar a reencarnação como justificativa para cometer maldades. Muitos dos nossos maus feitos têm consequência na vida atual. E esse detalhe, né, Osmar, sobre essa questão da reencarnação como justificativa, é aquilo que eu falei para vocês, a dificuldade que nós ainda temos na interpretação da lei de causa e efeito e da reencarnação. Então, como eu falei, assim, muitas vezes os espíritos reencarnam com a tentativa de se reajustarem. Porque ninguém reencarna para dar errado. Todo mundo reencarna para dar certo. Só que nem sempre esse dar certo acontece naquele momento, né? Porque é muito fácil nós lermos um livro em que ele tem uma história que começa, se desenvolve e depois ela tem uma conclusão com um final feliz, como acontece nas obras, por exemplo, de André Luiz, onde nós acompanhamos o desenrolar de uma situação toda dolorosa que vai e tal. O caso, por exemplo, de Margarida, que nós estamos acompanhando, nós vamos depois entender por que Gregório tinha ali essa relação com ela e coisa e tal. Mas aí, se nós voltarmos alguns séculos no tempo, como era a vivência desses espíritos lá atrás? Então eles vão reencarnando sempre com a tentativa, sempre com aquela expectativa de fazer com que as coisas funcionem. Só que nem sempre nós conseguimos ter força moral e compreensão suficiente para fazer as coisas darem certas. E infelizmente elas dão erradas. Basta a gente ver hoje quantas famílias se juntam, se separam, se agridem verbalmente, moralmente, fisicamente. Eles reencarnaram para isso? Não. Reencarnaram para dar certo, só que eles falharam. Então essa questão da fraqueza, essa questão da maldade, da ignorância ainda é muito presente em nós. Por isso as coisas se demoram para resolver. Deixa eu ver aqui, o Brasil lembrou, né, a importância do livro Céu e Inferno é grandiosa. Eu adoro, né, Brasil, um dos meus livros preferidos, né? Bom dia, Andréia. A Angelina colocou causa e efeito é a melhor interpretação. Então entender agora qual é a causa para a gente poder entender o efeito aí é complicado porque, né, nós temos muito a ideia ainda da lei de Talião. Né, o Talião significa reciprocidade. É muito interessante quando a gente fala em lei de Talião, todo mundo pergunta, né, mas quem foi o Talião? Já que a lei foi dele, né? Na verdade, Talião significa, Talião com letra minúscula, né? Significa essa reciprocidade, receber de volta, né?
Então a lei de Talião é olho por olho, dente por dente, como diz lá no Antigo Testamento. E a lei de causa e efeito não é olho por olho, dente por dente. Ela tem atenuantes, aquilo que diminui a intensidade da aplicação dessa lei. Ela tem agravantes, quando ela acaba piorando aquela situação. Então, não é simplesmente a que se faz, a que se paga, né, como diz o ditado popular. Sem dúvida, né, o erro que nós cometemos, ele deve ser reparado, só que não com a intensidade que nós imaginamos, até porque também nós somos muito passionais. E o fato de sermos passionais, a gente pensa assim, né, tomara que aquele indivíduo sofra 10 vezes aquilo que ele pagou. Na nossa visão seria assim. Espero que você sofra em dobro. Só que não é assim. Né? A lei de causa e efeito, ela leva em consideração uma série de fatores íntimos, pessoais, que nós não imaginamos ainda. Então a lei de Deus, ela é muito justa, e nós não estamos ainda preparados para essa justiça. A lei do perdão de Jesus anulou diretamente a lei de Talião, né? Foi o que Jesus trouxe. Né? Então só que o perdão, ele acaba ficando lá no final da estrada. No meio da estrada ainda vem aquela coisa das consequências. Né? A justiça divina é amor acima de tudo. Né? É e sempre será. Vamos lá. Então, continuando aqui para nós, né? Onde nós paramos? Deixa eu ver aqui. Então Gabriel entrou no aposento. Então Gúbio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz. Sem alarde, colocou sobre a fronte dele a destra paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Então, Gabriel começava ali a receber sendo envolvido, sendo inspirado para receber aquelas ideias que vão ajudar na resolução do problema. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo. Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos. Contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve, uma ideia súbita me brotou do pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com eficiência precisa. Consentes que eu peça em nosso favor o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Gúbio por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos cheios de interesse novo, como quem encontrara a inesperada senda salvadora, e concordou feliz. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. Bom dia, Regina. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativos de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor não perdi tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Essas atividades, né, que André Luiz comenta, completamente novas, é aquela ideia de acompanhar um ex-obsessor agora num trabalho voltado para o bem. Uma situação completamente nova. Considerei que um trabalhador incompleto em minha posição precisa estudar sempre, e aproximando-se do verdugo transformado em amigo, interroguei. Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim o olhar espantado e observou. Meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusemos a lutar abertamente, conservando conosco essa jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos
e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto, a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu. Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram um sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contrário dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Então já comentamos sobre isso semana passada também, né, sobre a condição geral de muitos espíritos. Chegam, depois de uma vida superficial em termos de vivência espiritual, com seus vícios, com suas tendências, mas embora tragam ali aquele senso do bem, né? Embora não pratiquem, não vivenciem, gostariam que as coisas fossem tudo certas, mas acabam escorregando. E quando chegam no mundo espiritual, dependendo ali do círculo de influência que eles acabam, com o qual eles acabam se envolvendo, é um sopro diante do tufão. Então é muito pouco, são valores muito fracos, muito frágeis, diante das influências intensas que eles acabam recebendo. E André Luiz continua: entretanto, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Admito que sim, elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. A sabedoria golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade, o amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem deliberadamente 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Aqui nós vimos então que uma das causas do desequilíbrio de Saldanha foi exatamente ver a família naquela situação toda. Então o mal muitas vezes não o atinge diretamente. Ele não é vítima de uma perseguição específica, mas ele acaba sendo envolvido por essas situações que acabam chegando até ele, até a família, assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei: teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta, leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Imagina um esfomeado ao ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo,
Não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, mostrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isso, para mim, bastou. A saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Então, o que eu comentei com vocês há pouco, né? Olá, Bela, bom dia. Aquilo que eu comentei com vocês há pouco, né? Sobre a questão dele ser um espírito comum diante de situações tão dramáticas. Ele acabou cedendo para esses dramas. André colocou, né? Lutar contra isso é difícil, pois é o que encontramos no nosso dia a dia. Nós somos completamente envolvidos por situações dessa natureza, né? E aí então a gente querer lutar contra tudo isso com boa vontade, estando tão acostumados a passar por todas essas situações desequilibrantes, é muito difícil para nós. Seria como se nós lutássemos contra o desapego assistindo todos os dias propagandas de consumo. Tem que ser muito forte para você não desejar ter aquilo que está sendo oferecido, né, com tanta maestria, né, já que nós temos profissionais que estudam com esse objetivo, de trazer para nós um produto que seja sedutor, que seja algo absolutamente necessário para nós, indispensável no nosso dia a dia, mesmo que seja uma coisa tão superficial. No Braço colocou, né, no mundo espiritual somos juízes de nossos atos. A consciência é o juiz mais severo que nós temos. Por isso o auto-perdão acaba sendo também uma grande solução. Reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou: sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale da miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Então ele começa também a ter medo, né, sobre ao futuro dele, né, porque ele fazia parte de uma organização. A vida dele girava em torno daquela organização. A proteção que ele precisava vinha de lá, o seu sustento, entre aspas, vinha daquele grupo. De repente, ele é um órfão de tudo aquilo que ele acreditava ser uma verdade. E agora? Foi o que Paulo sentiu, né? Ele era sustentado por aquilo tudo, de repente ele foi rejeitado, perseguido por todos os lados. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou por sua vez: eu também não posso mais servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome de nosso orientador, que lhes não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. Aline, bom dia. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma, como a acentuar-lhe a resistência geral. Foi Hermance Dufault, deixa eu ver aqui, Sem Martírio, de Hermance Dufault, Brás, que é a médium, né? E o, se eu não me engano, o médium não, o espírito, o médium, se eu não me engano, era o Vanderlei de Oliveira, né, que era que trazia psicografias dela. Hermance Dufault, né, que foi uma das médiums que trabalhava com Kardec, né, durante a sua adolescência. Inclusive, ela foi mencionada nesse filme, né, que trata da biografia de Kardec.
Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Não, voltando um pouquinho aqui, saltei, né? De quando em quando o Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma, como a acentuar-lhe a resistência geral. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma sob processo de imantação. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Aqui, né, uma pequena ironia de André Luiz. Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho, e Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternais. Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite, né? Aqui 2 fatos interessantes. Primeiro, a disciplina do trabalho, né, que a gente viu ontem, né, Flávio, no estudo da apostila Mediunidade, Estudo e Prática sobre a organização de uma reunião mediúnica. E um outro ponto interessante também aqui, que nós trataremos disso em breve, também lá naquele estudo, falando sobre reuniões domésticas. Geralmente as reuniões são orientadas para casas espíritas, né? Só que hoje nós temos um contexto diferente e uma prática diferente também. Aqui nós falamos da década de 1950, então já é bastante tempo de lá para cá. Mas, naquela época, nós tínhamos, por exemplo, 7 pessoas faziam parte de uma reunião mediúnica doméstica. Vamos em frente para a gente ver como as coisas aconteciam. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores do plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da terra? Efetivamente encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora, forçoso é dizer, a maioria espere mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força boa ou má, em nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação através do serviço aos nossos semelhantes e tocam a exigir dons mediúnicos quais fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Esqueceu-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização, energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva quando em constante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente da fé positiva. Dentro do caminho louvável, haja o que houver, e, não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante a plantinha tenra, que encerra a esperança do porvir, basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de meros num arrozal,
e lá se vão os germes superiores que lhes confiamos, incessantemente ao solo do coração. De um instante para outro duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre, e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto este? Será crível que o conjunto organizado sobre propósitos tão sadios dê guarida fácil às forças deprimentes? O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza. Sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob esse teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Isso, porém, acontece por 6 horas nas 168 horas de cada semana, enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, desgastam-nos sem piedade. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas de sono físico por entidades remitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. A exposição era muito interessante e tudo faria a benefício de mais amplas elucidações ao assunto, mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e pusemo-nos em forma. Para os trabalhos da reunião que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentavam em nosso círculo de ação. Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides, que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Olha, interessante a gente perceber, então, o trabalho feito no plano espiritual junto a esses ovoides, que eram aqueles espíritos num estado de introspecção tão profunda, voltados para si mesmos por causa de culpas, por causa de remorsos e tudo mais, que eles acabaram se tornando, nesse formato ovoide, foram se implodindo, vamos dizer assim. Então são levados para esses postos socorristas para que comecem a passar por um processo de regeneração perispiritual, moral, psíquica, e é um trabalho lento e difícil de se fazer. A Andréa colocou, além de recebermos tantas ideias negativas durante o dia, ainda temos os possíveis ataques da noite. É preciso muita perseverança no pensamento bom, Nem me fala, viu? Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições de nosso círculo, grande cópia de força neurica com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados, força essa que Gúbio e Sidônio
aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhe as energias perispirísticas. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, e Gaspar, o impassível que se achava, pôs-se a gemer, qual se houver acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando a hora de amor cristãos aos desencarnados começou a funcionar, ou seja, o trabalho de comunicação mesmo, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica a fim de que pudesse lhe reconhecer algum benefício, ao contato dos companheiros materializados na experiência física que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe casavam as forças às energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em insensível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O Sr. Silva, marido da médium, fez-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas, e depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada, e em pranto pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa até que ela mesma incorpore à própria individualidade o caráter definitivo, os benefícios aqui recolhidos. Ou seja, a necessidade de amparo em casa ainda precisaria ser ali intensificado, porque ela, por si mesma, não era capaz ainda de repelir essas investidas. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E finalizando, e passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração, por 10 dias sucessivos, de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na morada de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então, esse aqui foi o nosso relato de hoje, a nossa história de hoje, começando então com, finalmente, o socorro, o título do nosso estudo. Chaconete colocou, para se ter bons pensamentos é necessário matar 10 leões por dia, falando sobre aquele equilíbrio que nós precisamos manter. Dudu colocou: pelo espírito do ovoide começa a tomar uma forma, a forma como isso acontece, Dudu, eu não me lembro de ter lido nada sobre esse assunto, até porque André Luiz começou a apresentar para nós sobre ovoides exatamente nesse livro,
quando ele, né, lá na cidade administrada por Gregório, quando ele se encontrava ali na prisão junto com Eloy e com Gúbio, ele começou a perceber a existência dessas formas. O processo de regeneração, ou de regeneração, né, desses espíritos, não foi mostrado ainda. Se existe ali um trabalho magnético, se existe uma aplicação de passes, a necessidade de uma reencarnação para que eles possam começar a tomar esses formatos, eu sinceramente não conheço. Né? É um livro para a gente se estudar, né, lá no Diálogo das Sombras. Né? Então, pessoal, é isso. Encerrando por aqui esse nosso estudo de hoje. O próximo capítulo, então, que nós vamos avançar será o capítulo Encantamento Pernicioso, capítulo número 11. Né? Então, começa aqui agora, conforme foi lembrado ali por Saldanha, agora a guerra se torna aberta. Então, é algo que teremos ali o apogeu da nossa história, como eu falei para vocês. Né? O Flávio lembrou aqui também. Começa certamente com um choque anímico, contato do espírito com fluidos do médium. Né? Provavelmente, né, Flávio, deve ser ali, como a reencarnação é um processo complexo, eu imagino que sejam ali incorporações sequenciais, né, para que o espírito comece a se organizar mentalmente sob a influência do médium. Né, porque o médium já tem ali o superespírito formado naturalmente, então esse tipo de influência vai fazendo com que esses espíritos, nessa condição de tamanha inconsciência, comecem a despertar. É um processo longo, sem dúvida nenhuma, até porque também o próprio retraimento que eles vivenciaram também é um processo lento. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então é sempre algo muito difícil, sempre algo muito doloroso, né? E esses espíritos também tiveram suas histórias. Agora, qual será a história exatamente desses indivíduos, né? Então nós vimos aqui, nessa reunião mediúnica, a assistência direta a Gaspar, a assistência direta a Margarida, a esses ovoides também, e ali a preparação de espíritos que dariam proteção